E você confere a seguir uma entrevista com o desembargador Eugênio Facchini Neto. O magistrado fala sobre os 10 anos do Código Civil brasileiro. O Código Civil brasileiro completa 10 anos. O novo código representa um notável avanço para as instituições civis. Diversos novos institutos foram inaugurados pelo novo código, enquanto outros foram remodelados. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o desembargador Eugênio Facchini Neto. Bem-vindo, desembargador. Para começar, nós podemos dizer que o Código Civil é a lei que regula o nosso dia a dia, o dia a dia dos brasileiros, é isso mesmo? Realmente, eu acho que essa é uma maneira correta de colocar a questão, né? O Código Civil não é uma lei total ou global, digamos, né? Mas é uma lei que regula boa parte do dia a dia dos brasileiros. Junto com o Código de Defesa do Consumidor, eu diria, né? Porque nas pequenas coisas, nos pequenos negócios, normalmente a nossa vida é pautada pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas o Código Civil tem uma importância fundamental porque, digamos, ele descreve a biografia de uma pessoa, né? O nosso nascimento, né? Os registros necessários, depois quando que atingimos a maioridade, né? Que o Código também aqui trouxe uma novidade, que antes era 21 anos a maioridade, agora o Código antecipou para 18 anos, né? E depois a nossa vida negocial, os contratos que nós celebramos. Várias, né? Relações, então. Sem dúvida nenhuma, mas o casamento, né? A apropriação de bens, direito de propriedade, posse, né? E depois, né, quando se morre, né, as sucessões, como é que se dá, como é que se transmite o patrimônio de quem faleceu para os seus herdeiros. Então, tudo isso está regulado nesse Código Civil, que é uma lei bastante ampla, né? Exatamente. São mais de 2.200 artigos, né? Então, por essa extensão se percebe, né, a quantidade de temas que ali estão tratados. Pois é, justamente por ser bastante ampla, o senhor poderia nos apresentar os pontos mais importantes desse novo Código Civil. O que o senhor destacaria, desembargador? Está completando, né, 10 anos de vigência. Isso. Agora em janeiro, né? Então já nós podemos ter uma avaliação mais, digamos, a longo prazo deste código. Ele trouxe boas inovações, eu diria, né? Mas como toda obra humana, claro que tem deficiências, tem lacunas, tem pontos que ainda deverão ser aperfeiçoados. Mas, sem dúvida nenhuma, trouxe avanços em relação ao código anterior, que era um código de 1916. Na verdade, foi elaborado ainda no século XIX, né? Mas entra em vigor em 1917, né? Um ano depois da sua promulgação. Em relação a esse velho Código Civil, que era, digamos, muito individualista, né? Não tinha muita preocupação social, o anterior. O novo preocupou-se, né, em dar um cunho que é chamado de socialidade, ou seja, pensar no indivíduo, no cidadão, não como alguém que vive de forma isolada, que só pretende exercer seus direitos sem ter nenhum tipo de responsabilidade. Mas esse cunho de socialidade, de pensar no homem enquanto inserido numa comunidade, na sociedade, essa talvez seja a marca maior deste código, né? Então trouxe novidades nesta área, uma preocupação maior com o social, e isso está, digamos, percebido em vários momentos do código. Por exemplo, no campo do chamado direito das obrigações. Uma introdução importante foi aquela de alguns novos institutos que apontam para uma maior flexibilização dos contratos. Obviamente que todos nós sabemos que uma vez que eu faço o contrato com alguém, este contrato, em princípio, tem que ser, né, cumprido, porque as pessoas confiam nas palavras, né, um do outro contratante. Mas o Código prevê que, diante de circunstâncias supervenientes que alterem a situação econômica, possa a parte prejudicada, né, buscar a sua revisão judicial. Então houve mudar as cláusulas, né, em juízo. Então houve a introdução de alguns institutos, como a teoria da imprevisão, a onerosidade excessiva,
institutos como a chamada lesão. Então, tudo isso permite que o juiz possa, a pedido de uma parte, né, alterar o conteúdo do contrato em determinadas circunstâncias. Então, esse é um exemplo de socialidade, né, do Código. Na área do direito de propriedade, por exemplo, né, uso capião, que todo mundo conhece, né, ou seja, quem não é proprietário, ou seja, quem não comprou um terreno, uma casa, nem recebeu de herança, mas simplesmente, digamos, passou a ocupar um terreno que estava ali, sem aparentemente nenhum interessado, nenhum proprietário. Essa pessoa fica ali durante um determinado período de tempo, comportando-se como se fosse proprietário, embora não o seja, é apenas possuidor, e depois de um certo tempo, essa pessoa passa a ter reconhecido o seu direito de propriedade, através de uma ação que se chama ação de uso capião. Muito bem. Antes, esse prazo para pedir uso capião era de 20 anos. O novo Código reduziu para 15 anos e, eventualmente, para 10 anos, né, se a pessoa ali residir, ali desenvolver atividades, tornando o imóvel produtivo, por exemplo. Em outro tipo de uso capião ordinário, que se chama, esse prazo foi reduzido para 10 anos e, eventualmente, até para 5 anos, conforme as circunstâncias. Então, tudo isso, digamos, mostra uma modernidade do Código, porque nós não vivemos mais numa época em que grandes prazos são aceitáveis. Bom, o tema é muito amplo, mas para concluir eu lhe pergunto, então, este novo Código Civil brasileiro, que nós comemoramos 10 anos, está carregando consigo o reflexo de grandes transformações sociais no país, não é, ao longo do século XX. Eu lhe pergunto, este código está preparado para encarar os desafios dos próximos anos? Haverá necessidade de uma atualização ou não? Bom, isso é natural. Nenhuma lei é feita para durar para todo sempre, né? A sociedade continua evoluindo, novas necessidades, novos valores, e isso naturalmente faz com que o direito tenha que acompanhar essa evolução da sociedade. Isso pode ser feito de duas formas, não é? Pela forma legislativa, ou seja, novos problemas podem exigir a alteração do Código ou então a elaboração de novas leis, ou também pela jurisprudência. Muitas vezes as modificações necessárias decorrem não de uma intervenção legislativa, mas sim do trabalho, da atividade dos juízes, da chamada jurisprudência. Porque o juiz pode, muitas vezes, antecipar soluções. Através de uma interpretação evolutiva, se pode, né, antecipar soluções que depois, né, o legislador, muitas vezes, né, acaba incorporando e traduzindo, né, em forma de lei. Aliás, boa parte das modificações que foram introduzidas no Código Civil já tinham sido objeto de uma inovação jurisprudencial. E o codificador, o legislador, nada mais fez do que consolidar esses avanços jurisprudenciais. Então, são as duas formas pelas quais, né, se pode fazer com que o direito evolua, ou legislativamente ou jurisprudencialmente. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Justiça Gaúcha. Nós agradecemos, então, a presença do desembargador Eugênio Facchini Neto. O programa Justiça Gaúcha de hoje vai ficando por aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail. É imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.